Você recebeu uma virada financeira e o primeiro erro que pode te destruir não é gastar demais, é falar demais. Fica comigo até o final desse vídeo, porque o que eu vou te mostrar aqui pode ser a diferença entre segurar uma bênção ou assistir ela escorrer pelos seus dedos, exatamente no momento em que você mais precisou dela. Eu vou te contar algo que ninguém fala abertamente. Tem pessoas que oraram anos por uma porta, a porta abriu e elas perderam tudo em semanas, não por irresponsabilidade financeira, mas por um erro que parece inofensivo, um erro que a maioria de nós comete por puro impulso humano. E ao final desse vídeo, você vai entender exatamente o que é esse erro, por que ele acontece e o que fazer para que a sua virada financeira não seja só uma passagem, mas uma transformação permanente. Se você está nesse canal pela primeira vez, bem-vindo. Aqui a gente fala de espiritualidade com profundidade, sem enrolação e sem superficialidade. Se você já acompanha, sabe do que estou falando. Ativa o sino, se inscreve e me acompanha porque esse conteúdo vai longe. Vamos começar o momento mais perigoso da sua virada. Imagine a cena comigo. Você passou meses, talvez anos, acordando cedo, pagando conta atrasada com vergonha, olhando para o saldo do banco com o estômago apertado. Você orou, chorou, persistiu e de repente acontece. Uma proposta chega, um contrato fecha, um recurso se abre, um processo que estava travado se resolve. Seja lá qual for o formato, o que você pediu em oração começa a se materializar. Seu coração acelera. Você sente um alívio que não é só financeiro, é espiritual. É a sensação de que o céu te ouviu, de que você não estava louco de acreditar, de que a espera valeu. E aí vem o impulso mais natural do mundo: contar para alguém, ligar para a mãe, mandar mensagem para o amigo, postar alguma coisa nas redes, deixar escapar um sorriso diferente numa conversa. E quando alguém pergunta, o que foi? Você abre o jogo. Parece inocente, parece até generoso compartilhar alegria. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Mas é exatamente aí que começa o problema. E eu não estou falando de superstição, não estou falando de energia negativa no sentido popular do termo. Estou falando de algo muito mais concreto, muito mais espiritual e ao mesmo tempo muito mais humano do que você imagina. O que a Bíblia sabe sobre silêncio que a cultura popular ignora. Tem um padrão que aparece repetidamente nas Escrituras que a maioria das pessoas nunca percebe. Quando Deus está prestes a fazer algo grandioso na vida de alguém, Ele quase sempre começa com um período de silêncio, isolamento e instrução velada. José recebe um sonho. 2 sonhos, na verdade. E o que acontece quando ele conta? Os próprios irmãos se voltam contra ele. O pai mesmo que o amava repreende. A visão era verdadeira, mas o tempo de compartilhá-la ainda não havia chegado. E aquela revelação prematura custou a José anos de sofrimento. Agora, quero que você perceba algo. José não errou em ter o sonho. Ele errou no timing da revelação. Tem muita gente hoje vivendo o equivalente espiritual disso.
Recebeu uma promessa legítima, uma virada real, uma provisão verdadeira do céu e está pagando o preço de ter revelado antes da hora. Não porque Deus pune quem fala, mas porque existem forças humanas e espirituais que se ativam quando você antecipa o que ainda está sendo construído. Por que o silêncio dói? E por que ele está te protegendo? Vou ser honesto com você. Guardar silêncio sobre uma boa notícia é uma das coisas mais difíceis que existem e tem uma razão psicológica profunda para isso. Estudos na área de neurociência do comportamento mostram que o ser humano, quando experimenta uma emoção positiva intensa, busca validação social de forma quase automática. Não é fraqueza, é biologia. O compartilhamento social ativa as mesmas áreas do cérebro que respondem à comida e ao afeto. É literalmente prazeroso contar uma boa notícia. Mas aqui está o problema que a neurociência também descobre. Quando você verbaliza uma conquista antes que ela esteja consolidada, seu cérebro começa a tratar a verbalização como se fosse a conquista em si. O prazer é antecipado e, em muitos casos, o combustível que te manteria em movimento até chegar lá se dissipa. Traduzindo para o espiritual, você celebra antes de colher e a colheita nunca vem com a mesma força. Mas além da psicologia, tem algo ainda mais profundo acontecendo. Quando você compartilha antes da hora, você abre espaço para 3 coisas que podem destruir o processo. A primeira é a opinião alheia. E opinião alheia, mesmo quando bem intencionada, carrega dúvida, carrega projeção, carrega o limite de quem está ouvindo. Se a pessoa que você conta nunca viveu o que você está vivendo, ela vai processar sua notícia pelo filtro da experiência dela. E esse filtro pode introduzir na sua mente uma hesitação que não existia antes. A segunda é a inveja. Não precisa nem ser inveja consciente. Pode ser um desejo velado, uma comparação silenciosa, uma mágoa que a outra pessoa nem sabe que tem. Mas essa energia existe e ela se move. Você já sentiu, em algum momento da vida, que depois de contar algo bom para uma pessoa específica, a coisa deu errado? Não foi coincidência. A terceira é a sua própria euforia prematura. Quando você comemora antes de consolidar, você inconscientemente muda sua postura. Você relaxa antes do tempo. Você para de agir com a mesma intensidade que te trouxe até aqui. E aí, o processo que estava se formando começa a perder velocidade. O paradoxo da virada divina. Aqui está algo que eu preciso que você pare e pense com cuidado. A pobreza te ensina a orar com urgência, a viver com intenção, a economizar palavra, movimento e recurso, porque tudo é escasso. Quando você não tem, você pesa cada decisão. Você é mais cuidadoso, você é mais quieto, e aí a bênção começa a chegar. E com ela, algo muda na sua postura. A urgência some, o cuidado diminui. A necessidade de se mover com sigilo parece exagerada, porque afinal, agora as coisas estão melhorando, não há mais por que ter medo. Esse é o paradoxo que Deus está testando em você agora. Ele está perguntando: você mantém a postura de humildade, de cautela, de discrição, não porque é obrigado pela necessidade, mas porque entendeu que essa é a postura do administrador fiel. A prosperidade não vai testar se você sabe gastar, vai testar se você sabe conter. E a contenção começa pela língua. Quando o discernimento fala mais alto que a euforia, você vai notar algo nessa fase. Algumas conversas vão começar a parecer perigosas sem que você consiga explicar exatamente por quê. Alguns convites vão perder a leveza. Algumas perguntas, mesmo feitas com carinho, vão te deixar na defensiva. Preste atenção nesse sinal, porque ele não é paranoico, é espiritual. Quando Deus aumenta seus recursos, ele também afia o seu discernimento.
Você começa a perceber quem está genuinamente feliz por você e quem está apenas tentando entender o que mudou para saber se isso os afeta de alguma forma. E isso não é arrogância, é maturidade. A lealdade não é comprovada apenas pela história, ela é comprovada pela resposta das pessoas quando sua vida começa a mudar. Teve uma mulher que me contou certa vez que quando ela e o marido finalmente conseguiram sair do aluguel e comprar a casa própria, a primeira reação de uma das amigas mais próximas foi perguntar quanto eles tinham pago, quanto era a prestação, e fazer uma série de comentários sobre como aquele bairro não era tão bom assim. Nenhum parabéns genuíno, nenhuma celebração de verdade. Ela ficou arrasada. Mas meses depois, olhando para trás, ela entendeu. Aquela amiga nunca estava vibrando com ela, estava comparando o tempo todo. O silêncio te dá o espaço para observar sem confrontar, para enxergar padrões sem reagir emocionalmente. E isso pode te poupar de erros muito custosos. A semente não germina, exposta ao sol. Deixa eu te dar uma imagem que ficará na sua mente. Quando um agricultor planta uma semente, ele não fica revirando a terra todo dia para ver se está brotando. Ele planta, rega e resiste ao impulso de interferir no processo, porque ele sabe que a germinação acontece no escuro, embaixo da superfície, longe dos olhos, protegida da exposição prematura. Se você tira a semente antes do tempo, ela não virou planta ainda. Está frágil, vulnerável. Uma fração de centímetro a separa de ser algo poderoso, mas nesse estado, um simples toque pode destruir tudo. Sua virada financeira é uma semente divina. Ela está germinando agora mesmo, debaixo da superfície da sua vida. O processo está em andamento, mas ele exige escuridão protetora. Exige que você não revire o solo com explicações desnecessárias, comemorações prematuras e conselhos de pessoas que não entendem o que está sendo plantado. O momento de mostrar a colheita é quando você pode segurar o fruto nas mãos, não antes. O que acontece com quem fala cedo demais? Histórias reais. Vou te contar 3 histórias que vi de perto. Os nomes são trocados, mas as situações são reais. O primeiro é o Marcos. Ele trabalhava como autônomo há anos, brigando com instabilidade de renda. Depois de meses de oração e muito trabalho, conseguiu fechar um contrato grande com uma empresa. Ainda não tinha assinado. Era uma proposta verbal em fase de aprovação interna, mas ele estava tão animado que contou para quase todo mundo. A história chegou num concorrente que também estava tentando aquele mesmo contrato. O concorrente fez uma proposta melhor na hora certa. Marcos perdeu o contrato. A segunda é a Renata. Ela estava em processo de recuperação financeira depois de uma falência. Começou a receber uma renda extra consistente e sentiu que estava virando. Mas antes de consolidar uma reserva mínima, começou a falar para a família que as coisas estavam melhorando. Imediatamente surgiram pedidos de empréstimo, expectativas de presentes e uma pressão velada para ajudar mais. Em 6 meses, a renda extra que estava construindo uma nova base foi drenada por demandas relacionais que ela não soube ou não conseguiu recusar. O terceiro é o Paulo. Ele teve um insight espiritual e financeiro ao mesmo tempo, sentiu com clareza o caminho para empreender. Antes de agir, foi contar para um amigo próximo buscando validação. O amigo, com as melhores intenções, trouxe uma série de dúvidas, de perguntas pessimistas de "e se não der certo?". Paulo internalizou aquelas perguntas. Demorou mais 6 meses para agir e quando finalmente começou, a janela de mercado havia se fechado. Não foi maldade, não foi inveja declarada. Foi simplesmente o efeito devastador de revelar o que ainda estava em formação, para quem não tinha capacidade espiritual de carregar aquela informação. A bênção que carrega a missão. Preciso te dizer algo sobre a natureza da provisão que vem do céu.
Ela nunca é apenas para você. Isso não é clichê espiritual, é uma realidade funcional. A riqueza que Deus transfere para as mãos de uma pessoa tem uma trajetória maior do que aquela pessoa consegue ver no início. Ela está destinada a restaurar dignidade, a financiar visão, a curar feridas que o dinheiro sozinho não conserta, a criar impacto em vidas que você ainda nem conhece. E é exatamente por isso que o silêncio inicial é tão importante. Porque enquanto o propósito maior ainda não está claro para você, a bênção precisa ser protegida de interpretações menores. Se você começa a falar sobre ela antes de entender sua missão, as pessoas ao redor vão atribuir a ela um propósito que faz sentido dentro da visão limitada delas. E você pode acabar gastando, direcionando ou comprometendo recursos que eram para algo muito maior, em algo muito menor. Deus não te abençoa para que você prove algo para o mundo. Ele te abençoa para que você cumpra algo no mundo. E esses dois movimentos têm posturas completamente diferentes. Provar exige audiência, cumprir exige foco. Você está sendo chamado para o segundo. Como praticar o silêncio sem se isolar? Agora você pode estar pensando, mas isso não significa que devo me fechar para todo mundo? Viver em segredo? Não ter com quem compartilhar? Não é isso. E é importante fazer essa distinção. O silêncio espiritual que estou descrevendo não é isolamento, é seletividade. Existe uma diferença enorme entre guardar silêncio com quem não tem capacidade de carregar o que você está vivendo e compartilhar com profundidade com quem tem maturidade espiritual e emocional para caminhar com você. Todo processo de virada tem seus Jonatas, aqueles que, como Jonatas fez por Davi, fortalecem sua mão em Deus, que não ficam pedindo detalhes, não fazem comparações, não introduzem dúvida, simplesmente creem com você e por você. Essas pessoas existem na sua vida. Talvez sejam poucas, talvez seja uma só. E parte do que esse período de silêncio está fazendo é te ajudar a identificar quem são elas. Mas o critério não é intimidade pela história, é capacidade espiritual no presente. Você pode conhecer alguém há 20 anos e perceber que essa pessoa não tem condições de receber o que Deus está fazendo em você agora, não por malícia, mas por limitação de compreensão. E tudo bem, você não os exclui da sua vida. Você simplesmente entende onde eles conseguem estar com você e onde não conseguem. O perigo das redes sociais. Nessa fase, preciso falar sobre algo que a geração anterior não enfrentou com a mesma intensidade, mas que para você, que vive conectado, é um campo minado real: as redes sociais. Nunca na história da humanidade existiu uma ferramenta tão eficiente para destruir processos espirituais em andamento quanto o feed de uma rede social. E não estou falando de conteúdo negativo que você consome. Estou falando do que você posta. Existe uma armadilha sutil que funciona assim. Você está vivendo um processo de virada. As coisas estão começando a se mover. Você não quer postar diretamente sobre o que está acontecendo, porque você já entendeu a importância do silêncio. Mas você começa a postar indiretas, frases de efeito sobre vitória que está chegando, versículos sobre provisão, fotos com legendas que dizem muito sem dizer nada explicitamente. E aqui está o problema. Para o espírito, a indireta tem o mesmo peso que a declaração direta. Você ainda está buscando validação. Ainda está anunciando o que está sendo formado. Só está fazendo isso com uma camada de ambiguidade que te dá a sensação de que está sendo discreto. Não está. O algoritmo das redes sociais foi construído para maximizar engajamento. E engajamento é gerado por reação emocional. Isso significa que qualquer coisa que você poste que acione a curiosidade, a inveja, a comparação ou o desejo nas pessoas ao redor vai circular mais, vai chegar em mais pessoas, vai gerar mais comentários e perguntas. E cada pergunta que chega, cada "o que foi isso?",
Cada conta mais é uma nova oportunidade de você abrir o que precisava permanecer fechado. Nesses períodos de virada, o uso sábio das redes sociais não é silêncio total necessariamente, é intenção. Cada post precisa passar por um filtro interno. Estou postando isso para construir algo? Ou estou postando isso porque quero que alguém perceba que minha vida está mudando? Se a resposta for a segunda, não posta. Não porque é errado querer ser visto, mas porque esse desejo, nesse momento específico, pode custar algo muito maior do que o like que você vai receber. Quando a família é o maior obstáculo. Agora vou tocar num ponto sensível, porque para muitos de vocês, o maior desafio de guardar silêncio não são os conhecidos, não são os colegas de trabalho, não são os seguidores das redes sociais. É a família. A família brasileira tem uma característica linda e ao mesmo tempo complexa. Ela se sente com o direito de saber tudo, especialmente quando percebe que algo mudou. A mãe que nota que você está diferente e não para de perguntar. O irmão que sente que tem algo acontecendo e fica rondando a conversa. O cônjuge que quer entender cada detalhe do que está sendo construído, às vezes por amor genuíno, às vezes por ansiedade própria. E a pressão familiar para revelar é muito mais intensa do que qualquer pressão social externa, porque vem acompanhada de um sentimento de culpa. Você não confia em mim? Eu sou sua mãe, posso saber. Somos família, não tem segredo aqui. Mas segredo espiritual não é falta de confiança, é proteção do processo. Você precisa aprender a responder com afeto e firmeza ao mesmo tempo. Mãe, assim que tiver algo concreto para contar, você vai ser uma das primeiras a saber. Por enquanto, eu preciso que você ore por mim sem saber os detalhes. Essa resposta honra o relacionamento sem comprometer o processo. Agora, tem um caso ainda mais delicado. O cônjuge, porque ali existe uma unidade espiritual que é diferente de qualquer outro relacionamento. E a pergunta que muitos me fazem é: eu preciso guardar silêncio até do meu marido, da minha esposa? A resposta depende de um fator central. Essa pessoa está espiritualmente alinhada com o processo que está acontecendo na sua vida? Ela tem a maturidade para carregar a informação sem reagir por medo, por ansiedade, por comparação com o que os outros vão pensar? Se sim, ela é seu Jonatas. Compartilha com ela, ora junto, constrói em unidade. Se não, e isso é uma situação mais comum do que parece, o silêncio também se aplica ali. Não como escondimento, mas como sabedoria. E isso pode ser o início de uma conversa mais profunda sobre visão, fé e alinhamento dentro do casamento. O que fazer com a ansiedade do processo? Tem um momento nessa jornada que é particularmente difícil, e eu quero te preparar para ele porque muita gente tropeça exatamente aqui. É o momento em que o processo parece ter estagnado. Você estava vendo o movimento, coisas começando a se encaixar, e de repente, uma semana passa e nada acontece. Depois outra. O silêncio externo que você estava guardando com disciplina começa a aparecer um reflexo de que o silêncio também está vindo do céu. E aí a ansiedade entra. Você começa a se perguntar: eu errei alguma coisa? Será que perdi o timing? Será que aquele momento que parecia ser a virada era ilusão minha? E aí vem a tentação de fazer algo só para se sentir no controle. Contar para alguém como forma de processar a ansiedade. Buscar uma confirmação externa de que o processo ainda está em andamento. Tentar forçar uma movimentação que não está pronta. Resista a isso com tudo que você tem. Porque essa pausa não é abandono, é consolidação. É como a gestação. Tem períodos em que o bebê cresce visivelmente e períodos em que o crescimento é interno, celular, invisível ao olho nu, mas absolutamente essencial. A mãe que entra em pânico porque uma semana a barriga não cresceu visivelmente e começa a forçar algo, está criando risco onde não existia nenhum.
A pausa no processo visível é frequentemente o período de maior atividade no plano espiritual. É quando os bastidores estão sendo arrumados, quando conexões que você não pode ver estão sendo feitas, quando recursos que virão até você estão sendo direcionados. O que você faz durante essa pausa define o resultado. Se você entra em pânico, fala, questiona, força, você introduz ruído num processo que precisa de ordem. Se você mantém a postura, a oração quieta, a obediência cotidiana, a gratidão antecipada pelo que ainda não chegou, você demonstra que pode ser confiado com a plenitude do que está vindo. A ansiedade quer te fazer falar. A fé te convida a esperar com ação deliberada e paz interior. O teste da mordomia. Existe um conceito bíblico que aparece nas parábolas de Jesus e que é profundamente relevante para o que estamos discutindo aqui: a mordomia. Um mordomo, no contexto bíblico, não é o dono. Ele é o administrador. Ele cuida do que pertence a outro, e sua responsabilidade não é apenas não desperdiçar, é multiplicar com sabedoria. Quando Deus te transfere recursos, Ele não está te dando a posse definitiva e incondicional de algo. Ele está testando se você tem a postura do mordomo fiel. Aquele que entende que o que tem entre as mãos é sagrado, que foi confiado a Ele com um propósito, que precisa ser gerido com sobriedade, não com euforia. E o primeiro teste da mordomia não é o que você faz com o dinheiro. É o que você faz com a informação sobre o dinheiro. Você guarda com cuidado o que foi confiado a você? Ou você trata a bênção como se fosse uma conquista sua para ser exibida? Esse teste é mais espiritual do que parece. Porque Deus observa não só a sua fidelidade com os recursos em si, mas a sua fidelidade com o processo, com o timing, com a discrição. E quando você demonstra que pode ser fiel no pequeno, no silencioso, no não visto, aí vem mais. O silêncio que recalibra seu sistema nervoso. Vou entrar agora num ponto que pouca gente conecta, mas que é essencial para entender o que está acontecendo com você espiritualmente nesse período. Quando você viveu muito tempo sob pressão financeira, seu sistema nervoso se adaptou a isso. Ele aprendeu a operar em estado de alerta constante. Cada conta, cada notificação de débito, cada conversa sobre dinheiro ativava a resposta de estresse. E isso deixa marcas. Marcas que não somem automaticamente quando a situação financeira muda. O que acontece com muitas pessoas que recebem uma virada é que, mesmo com os recursos chegando, o sistema nervoso continua operando no modo antigo. Continua esperando o pior, continua reagindo como se a escassez fosse iminente. E aí, paradoxalmente, toma decisões movidas por esse medo residual que sabotam a própria abundância. O período de silêncio que Deus te chama a viver é também um período de recalibração. Ele não é só estratégico no plano externo, é terapêutico no plano interno. Quando você para de gritar, de se explicar, de buscar validação, você começa a ouvir uma voz mais quieta dentro de você. Uma voz que não fala a partir do medo. Uma voz que sabe que você está sendo sustentado, que o processo está em andamento, que não há urgência. E essa voz precisa de silêncio para ser ouvida. A frequência da abundância, diferente da frequência da sobrevivência, não responde ao pânico. Ela responde à ordem, ao ritmo calmo, à decisão deliberada e pacífica. Você está sendo transferido de uma frequência para a outra, e essa transferência leva tempo. Não porque Deus é lento, mas porque o seu sistema interno precisa aprender a confiar no novo terreno. A diferença entre testemunho e vaidade. Uma última distinção que preciso fazer antes de encerrar, porque ela é fundamental para que você não confunda o ensinamento desse vídeo com uma espécie de espiritualidade do segredo permanente. Existe uma diferença enorme entre vaidade e testemunho.
Vaidade é contar o que Deus está fazendo antes de estar feito, para que as pessoas te vejam como alguém a quem Deus está abençoando. O centro da vaidade é você. A bênção é o meio, e o reconhecimento alheio é o fim. Testemunho é contar o que Deus fez depois de estar feito, para que as pessoas vejam não você, mas a fidelidade de Deus. O centro do testemunho é Ele. Você é o meio, e a glória que vai para o céu é o fim. Essa distinção muda tudo, porque o testemunho tem poder que a vaidade jamais terá. Quando você conta sua história no tempo certo, depois da consolidação, com o coração limpo e o propósito claro, essa história tem o poder de mudar a vida de quem ouve, de reacender a fé de alguém que estava prestes a desistir, de provar que o Deus que fez por você fará também por eles. Mas esse poder só existe quando a história está completa, quando o processo foi respeitado, quando o silêncio foi honrado. Por isso eu digo, não estou te pedindo para nunca contar, estou te pedindo para contar certo, na hora certa, com o coração certo. E quando isso acontecer, conta com tudo. Grita se quiser, chora de gratidão, dê o testemunho completo, mas até lá, guarda, protege. Honra o processo com a sua discrição, porque o testemunho que você vai dar um dia será tanto mais poderoso quanto mais fielmente você tiver guardado o segredo durante a gestação. Quando você pode falar? Agora eu quero te dar algo prático, porque não é saudável nem realista ficar em silêncio eterno sobre o que Deus está fazendo na sua vida. Existe um momento certo para celebrar, para contar, para dar o testemunho. E ele existe sim. A questão é, como você sabe quando chegou esse momento? Eu uso 3 marcadores. O primeiro é a consolidação, quando a virada não é mais uma possibilidade, mas uma realidade estabelecida, quando o contrato está assinado, quando o recurso está na conta, quando o processo está concluído, não quando parece estar a caminho. O segundo é a clareza do propósito, quando você já entendeu, pelo menos parcialmente, para que aquela provisão chegou. Quando você já tem uma direção espiritual clara sobre o uso e o impacto daquela bênção. Isso impede que a conversa seja superficial e vulnerável a interpretações menores. O terceiro é a estabilidade emocional, quando você consegue falar sobre o que aconteceu sem precisar da reação alheia para validar sua alegria. Quando você está firme o suficiente para receber tanto a celebração quanto o ceticismo, sem que nenhum dos dois te mova. Isso é sinal de que a bênção já está integrada em você, não apenas ao seu redor. Quando esses 3 marcadores estiverem presentes, fale, dê o testemunho, celebre. Você merece esse momento, mas até lá, proteja o processo. O que Deus está construindo dentro de você. Agora quero encerrar esse vídeo olhando para algo maior do que a situação financeira em si. O que Deus está construindo em você durante esse período de silêncio não é apenas uma conta bancária saudável. É um caráter que pode sustentar a abundância sem se perder nela. Porque riqueza sem caráter maduro é um fardo, não uma bênção. Riqueza sem discernimento espiritual cria problemas maiores do que os que resolve. Riqueza sem raízes profundas é uma tempestade esperando para acontecer. Mas riqueza nas mãos de alguém que aprendeu a guardar silêncio quando era necessário, que desenvolveu o discernimento de saber com quem compartilhar, que passou pelo teste da mordomia antes de receber a plenitude da provisão, essa riqueza tem poder de transformar não apenas uma vida, mas gerações. Você está sendo preparado para isso. Esse período que parece quieto por fora está sendo ruidosamente produtivo por dentro. Cada dia que você escolhe não se explicar para quem não precisa entender, você está fortalecendo um músculo espiritual que vai sustentar tudo que está vindo.
Cada momento em que você resiste à tentação de buscar validação e escolhe confiar no processo que não pode ser visto, você está demonstrando a Deus que pode carregar o peso do que Ele quer te dar. Cada noite em que você vai dormir sem ter contado para ninguém o que está sentindo sobre o que está chegando, você está guardando o solo fértil onde a semente precisa germinar. Não desanime com o silêncio. Ele não é abandono, não é castigo, é cuidado. É Deus te dizendo: o que vem a caminho é grande demais para ser exposto antes de estar pronto. E você, diferente de tantos que receberam e perderam antes de consolidar, você vai sustentar. Você está sendo preparado para a versão permanente da sua virada. Não para o lampejo, mas para a transformação. E quando ela vier e ela virá, você vai entender cada dia de silêncio, cada momento de contenção, cada noite em que você escolheu a quietude ao invés do barulho. Vai entender que o silêncio não foi o preço que você pagou pela bênção, foi o solo onde ela cresceu. Fique firme, o processo está em andamento. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.